Atualizando com a UX. Um programa do Campus Universitário de Nova Prata. Estamos iniciando mais um programa Atualizando com a UX e hoje nós estamos recebendo o professor Fernando Andrade Pereira. Ele que é contador, graduado pela PUC do Rio Grande do Sul, tem pós em Auditoria e Perícia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Contabilidade para Usuários Externos pela Unicinos e também é professor da UX desde 2008. Já lecionou disciplinas como Auditoria 1, Auditoria 2, Teoria Geral da Contabilidade, Controladoria, Estruturação de Demonstrações Contábeis e Legislação e Normas. Além disso, ele também atua como auditoria independente e trabalha na Fibersul Industrial aqui em Nova Prata. Seja bem-vindo, professor Fernando. Olá, tudo bem? É um Tudo prazer estar aqui para nós tocarmos algumas ideias sobre contabilidade, panorama, perspectivas e falar um pouquinho, de repente, sobre auditoria e controles internos numa visão mais geral. Perfeito. E quais são... Conta um pouquinho para a gente sobre o curso de Ciências Contábeis aqui no campus de Nova Prata. Bom, é um prazer falar do curso de Ciências Contábeis de Nova Prata, né? No ano passado, ele completou 15 anos, tá? Ele foi fundado em 1º de março de 2004 sob a coordenação do professor Mário Kozer. Né? Hoje ele é coordenado pelo professor Renato Breitenbach. Sim. Né? Nós, nesses 15 anos, já formamos mais de 239 contadores. Tá? Atualmente o curso tem mais de 90 alunos. Nós tivemos aí algumas premiações e durante esse período todo nos destacado, principalmente no exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade. E eu acho que isso é um tremendo orgulho, né? E um prazer. Verdade. Muito bem. E quais são os panoramas da contabilidade? Quais as perspectivas? Bom, é muito legal falar sobre a profissão contábil, né? A atuação contábil, sobre a qual eu tenho bastante experiência. E eu acho que eu poderia até desmistificar algumas pessoas que acreditam que ser contador é trabalhar meramente com números, né? Ser contador não é trabalhar meramente com números. Ser contador é trabalhar um pouquinho com comportamento humano, com comportamento social, com o desempenho das organizações, com relacionamento entre pessoas e com uma visão bem ampla do mercado de trabalho e da atuação profissional que ultrapassa as fronteiras do dimensionamento qualitativo e quantitativo dos números que apresentam as variações do patrimônio. Interessante esse ponto de vista, desmistificando de fato. A contabilidade hoje, ela atravessa fronteiras. Ela não é uma coisa muito mais nacional nem regional, como já foi em décadas passadas, até no século passado. Contabilidade hoje, ela podemos dizer assim, ela é universal. Em 2007 foi promulgada no Brasil a Lei 11.638, que alterou a legislação da contabilidade societária no Brasil, a 6404, que é conhecida como a Lei das Sociedades por Ações. Essa alteração legal trouxe a possibilidade da internacionalização da contabilidade. Então, gostaria até de deixar bem claro que a atuação profissional hoje, advinda da formação do curso de Ciências Contábeis em Nova Prata, pode possibilitar o profissional atuar Austrália, Nova Zelândia, Inglaterra, e isso já tem acontecido, muitos profissionais migrarem de regiões, né? E a profissão contábil é muito valorizada também fora do Brasil, a atuação profissional, né? Claro que, basicamente, a gente tem que ter os conhecimentos precedentes que envolvem o conhecimento de língua estrangeira, principalmente o inglês, né, e mais alguma língua, né, preferivelmente. Mas o profissional hoje que entrar no curso de Ciências Contábeis, ele tem um leque de possibilidades muito grande. Essa alteração da legislação que possibilitou a internacionalização da contabilidade é uma forma de padronizar e de tentar fazer com que os patrimônios das entidades sejam comparáveis entre países e a perspectiva de investimentos de capital exterior também possam ser vistas com um único padrão formal contábil, né? Isso facilitou muito porque em 2007 foi editada a lei, né, foi promulgada a lei,
Em 2008, 9, 10, o Brasil se preparou para alterar todo o processo normativo, aí já se vão praticamente 10 anos. 10 anos, e esse processo, é importante salientar que esse processo, ele advém de um processo educativo. E esse processo educativo só se dá dentro da universidade. Ok, professor, então conta um pouquinho mais para a gente das perspectivas advindas dessas mudanças que o senhor mencionou. Bom, o organismo internacional, né, que promove todas essas mudanças é um organismo chamado IASB, que em inglês é International Accounting Standards Board, ou seja, é um organismo internacional de contabilidade. Todas as normas contábeis que hoje a gente utiliza no Brasil advêm desse organismo, né? Ele emite essas normas passam por um comitê de pronunciamentos contábeis que foi fundado no Brasil em 2005 para fazer esse processo que a gente não necessariamente teria que chamar de tradução, mas de convergência de padrão, porque a convergência ela traz consigo mudanças não somente de palavras e de conceitos, e sim culturais, tributárias, entre outras. Esse organismo ele promove anualmente um congresso para a revisão dessas normas, onde todos os países do mundo participam dessas mudanças, né? E ele trouxe consigo uma conceituação nova da contabilidade, baseada nos seus princípios, né? Esses princípios já estão fundamentados hoje dentro do curso de Ciências Contábeis, onde regularmente é feita uma revisão da grade curricular. Nós temos agora feito, nos últimos 2 anos, mudanças radicais na grade curricular, e é importante a gente entender que essas mudanças não param, né? E isso é importante traduzir informação para os nossos alunos, né? Para que eles tenham esse conhecimento e estejam sempre atualizados em função desse processo de mudança. E mediante todas essas mudanças no cenário mundial que o senhor comentou, quais são hoje em dia as atribuições legais do contador, olhando para esse cenário? É importante fazer essa pergunta porque eu acho que ela acaba sendo oportuna no momento, né? O contador hoje, ele atua profissionalmente, né? Elaborando contabilidade, fazendo processo contábil, né? Auditoria independente, auditoria interna e perícia, né? A Lei de Regência da Contabilidade, a Lei 9.295 de 1946, teve uma alteração há poucos anos atrás, em 2010, pela Lei 12.249, que ela trouxe essa atualização. Ela vem bem a calhar com a pergunta que tu me fizeste, porque essa atualização ela aumentou a responsabilidade do auditor em função dessas grandes mudanças, do impacto dessas mudanças, né? Ela trouxe consigo a obrigatoriedade do exame de suficiência. Então, o profissional que se forma é obrigado a fazer o exame de suficiência pelo Conselho Federal de Contabilidade, para depois adquirir a prerrogativa profissional de atuação e o registro no Conselho Regional de Contabilidade, né, que é circunscrito a cada região, né? Nós temos aqui no Rio Grande do Sul o CRCRS, Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul, e ela trouxe consigo também Educação Profissional Continuada, que é um programa de pontuação que hoje é admitido somente, por enquanto, aos profissionais de contabilidade de empresas de grande porte, né, que são regulamentados pela Comissão de Valores Mobiliários, né, pelos peritos contábeis e pelos auditores independentes, né? Você tem que fazer 40 pontos de educação continuada ano, o que mantém o profissional atualizado através dessas prerrogativas. Então, essa mudança legal, ela também faz com que o contador se mantenha atualizado para que ele continue atuando e aumenta a confiança do trabalho desse profissional, juntamente com o aumento da responsabilidade. Sensacional. Logo mais, voltamos entendendo um pouco mais sobre a visão da auditoria na atualidade. Pós-graduação UX. Faça sua especialização ou MBA na mais completa estrutura de ensino da região. Conecte-se ao mercado com professores altamente qualificados e mais de 70 opções de cursos. Saiba mais em ux.br e inscreva-se. Pós-graduação UX. Sua carreira em constante movimento.
Voltamos com o programa Atualizando com a UX e hoje nós estamos recebendo o professor Fernando Andrade Pereira. Ele que é contador, pós-graduado e também mestre na linha de contabilidade para usuários externos. E ele tem ampla experiência com auditoria independente. Professor, fala pra gente um pouco desta auditoria, dessa visão da auditoria. Bom, a auditoria no mesmo caminho da contabilidade, né? Ela passou por muitas mudanças e hoje também ela é universal, podemos dizer assim, porque ela é internacional, as normas de auditorias foram todas revisadas e entraram em vigor a maioria delas a partir de 2010. Primeiro é bom esclarecer, né, que a auditoria independente ela não é aplicável de forma obrigatória para todos os conjuntos de empresa, né? De acordo com as mudanças que ocorreram em 2007, a auditoria independente ela é obrigatória para as empresas de capital aberto e aquelas que são de grande porte, de acordo com o parágrafo único da 11.638. Essas empresas de grande porte são aquelas empresas que têm ativo superior a 240 milhões ou faturamento bruto superior a 300 milhões, além de uma grande gama de empresas que têm responsabilidade social, né? As cooperativas de crédito, as instituições sem fins lucrativos, hospitais, instituições de educação, ensino, e as ONGs, que são obrigatórias a auditoria independente. Bom, nesse contexto, né, a auditoria se insere nesse rol de mudanças porque foi adaptada essas normas internacionais para o modelo brasileiro, né? Elas não mudaram muito, né? Basta nós fazermos uma distinção básica do procedimento de auditoria, trabalhando a auditoria independente como sendo essa revisão externa, né, por um profissional que tenha a independência na sua atuação, né, e a independência compreende algumas prerrogativas, como por exemplo o pensamento de independência, né, e a postura que tem que aparecer ser independente também, né, não somente uma questão factual, né? E a auditoria interna, que é ampla e restrita para as empresas que tenham dentro do seu organograma a possibilidade de institucionalizar esse departamento, né? Que envolve risco operacional, envolve compliance, envolve um monte de outras possibilidades que melhoram a confiança dos processos dentro da organização. Perfeito. E o senhor falou dessa questão dos controles internos, né? De que forma específica isso acontece com mais efetividade? Bom, é importante salientar que, indiferentemente dessa formalização toda que envolve a auditoria, ela não nasceu para que seja uma coisa muito formal. Ela tem consigo uma necessidade empírica de atuação desses profissionais, né? O controle interno é todo o processamento que acontece dentro da empresa, né? Ele é fundamentado em 5 passos que devem ser seguidos por todas as empresas, de grande, pequeno e médio porte, né? Indiferentemente da sua complexidade de relações. Bom, esses 5 passos, então, não seguem uma ordem específica, mas eu vou traçar uma sequência para tentar explicar de forma mais fácil. Primeira coisa que é importante as empresas adotarem, rotinas formalizadas, formalizar as rotinas, né? A gente gosta de dizer que burocracia não é bom, mas a falta total de burocracia complica muito a verificação dos processos, né? Segundo, estabelecimento de responsabilidade. Se a gente não estabelece responsabilidade, ninguém sabe o que tem que ser feito, quando vai ser feito e ninguém é responsável pelo que foi feito. Isso é um processo de delegação, inclusive, né? Exatamente. A gente pode definir responsabilidade quando a gente formaliza processo, seguindo o primeiro passo, né? Terceiro passo, que é os controles físicos e eletrônicos, que hoje a TI nos ajuda muito, né? A tecnologia da informação, né? Todos os processos informatizados facilitam muito a organização, o controle, a formalização e a delimitação de responsabilidades, que pode ser devida, por exemplo, à restrição de acesso ao sistema, definição de acesso específico por responsabilidade. O quarto passo, fundamental também, dentro desse processo, é a segregação de funções. A segregação de função minimiza risco, né, e limita o acesso a determinados ativos ou determinadas transações que podem vir a trazer consigo, né,
a fraude e o erro. E por fim, o passo mais importante, que eu acredito que poucas empresas o fazem na prática, que é revisar se os outros 4 passos vêm sendo seguidos sistematicamente. Então, vai do primeiro para o quinto, do quinto volta para o primeiro e começa naturalmente. Eu sempre digo que o controle interno é muito mais simples do que o que o jargão popular fala. Falar em processo, melhorar controle. Segue os 5 passos, né? Revisa ele sistematicamente, que a gente vai entender que as coisas estão acontecendo conforme foi traçado, conforme os objetivos traçados pela administração. Professor Fernando, logo no início da entrevista o senhor disse que a contabilidade vai além dos números, que ela também reflete o comportamento humano. O que, no seu ponto de vista, impede as empresas, os líderes, os empresários de uma forma em geral, de seguir esses passos que são simples? Quais são os comportamentos humanos que travam esse processo? Eu acho que o empreendedorismo, ele independe, às vezes, da formação acadêmica. Mas ele se mantém pelos profissionais. Perfeito. Então, o grande empreendedor, o empreendedor de visão, ele não necessariamente começou a empreender com um conhecimento técnico ou científico. Mas ele se mantém no mercado porque ele se cerca de pessoas que são tecnicamente hábeis para que o negócio se mantenha em continuidade, pessoas atualizadas. Aí que eu acho que a universidade tem uma relação muito próxima com o mercado de trabalho. Às vezes a gente tem uma dificuldade em sala de aula de expressar isso para os alunos, que é essa relação mercado-atuação, porque o ambiente acadêmico é um ambiente de formação, né? É um ambiente teórico, muitas vezes, né? Bem teórico, porque ele traz os conceitos, as teorias, para que os alunos coloquem em prática. Então, nem todo aquele arcabouço que tem teórico vai ser colocado em prática em determinada situação. Mas seguir passos simples e ter a formação específica faz com que o empreendedor tenha uma visão muito mais ampla do que ele pode fazer em função do negócio e da atividade que ele exerce. E qual a diferença entre auditoria interna e auditoria independente? Bom, eu até conversei sobre os dois assuntos aqui e não fiz uma clara distinção, né? A auditoria independente é a auditoria onde o auditor ele dá uma opinião sobre as demonstrações contábeis das empresas. E isso de forma totalmente independente, ou seja, não tem gerência nenhuma sobre a contabilidade da empresa sobre qual ele está opinando. A auditoria interna ele faz parte do processo. Então, na minha opinião, o que difere o auditor interno do auditor independente é o objetivo do trabalho, uma vez que o auditor interno tem relação direta com a eficácia e a eficiência dos controles. Ele atua muito mais forte no que nós falamos anteriormente, na avaliação dos processos, o 5º processo, que é o de revisão sistemática. Certo. Que nas pequenas e médias empresas não necessariamente tem que ser feito por um auditor interno. Pode ser alguma pessoa que não tem relação direta com determinadas atividades dentro da empresa, por isso goza de uma certa autonomia, que pode fazer a revisão sistemática dos processos e trazer resultados para as organizações. Em relação a responsabilidades, atribuições legais, independente de ser interno ou externo, a regra se mantém? A regra é a mesma, só que o arcabouço regulatório é muito maior para a auditoria independente do que para a auditoria interna, uma vez que a auditoria interna está sobre a égide da administração. Voltamos no próximo bloco entendendo quais são as perspectivas da contabilidade do futuro. Pós-graduação UX. Faça sua especialização ou MBA na mais completa estrutura de ensino da região. Conecte-se ao mercado com professores altamente qualificados e mais de 70 opções de cursos. Saiba mais em ux.br e inscreva-se. Pós-graduação UX. Sua carreira em constante movimento. Estamos de volta com o professor e contador Fernando. E logo mais vamos conhecer um pouco aí sobre as perspectivas da contabilidade e do profissional do futuro. E aí, prof, o que é que o futuro reserva para a área? Bom, em primeiro lugar dizer que falar sobre esse tema é tentar se inserir
numa nova atmosfera aí, né? Que é muito complicada para todo mundo, né? Bom, a Convenção de Contabilidade, a 17ª Convenção de Contabilidade que aconteceu em agosto em Bento Gonçalves, trouxe como tema a disrupção, contabilidade e disrupção. Isso significa dizer que todo modelo pronto, modelo preparado, modelo que existe hoje, pode não existir amanhã. Né? Isso assusta um pouco, mas traz uma coisa de interessante, que é a mudança contínua, né? A revisão de processo. Eu acho que isso é muito importante, né, em todos os mercados. Isso não passa só pela contabilidade. Aí é que está. A disrupção é um processo que envolve todos nós. Envolve inclusive esse momento que nós estamos aqui agora. A gente gera conteúdo, a gente não tem mais programação de televisão que é tão vista quanto o YouTube, a gente não tem mais uma visão em linha reta do que pode acontecer, né? Eu acho que o profissional contábil se insere nesse processo na revisão do que ele faz diariamente. Será que eu vou continuar fazendo o que eu fiz ontem, hoje? Ou o que eu fiz hoje, amanhã? Essa é a possibilidade da contabilidade no futuro. Bom, isso está diretamente ligado à tecnologia da informação, né? Os aplicativos, as startups, e todo o conteúdo que pode ser gerado dentro do processo de mecanização. A contabilidade ela tem um processo de mecanização que foi formalizado, né, em 1492, mais ou menos, tempo, né? Pelo processamento das partidas dobradas, que foi escrito, né, vamos dizer assim, foi divulgado, né, numa obra de um frei genovês chamado Luca Pacioli. Essa mecanização, ela se atualizou em termos de elaboração, mas não como gênese de operação, né? Que são as partidas dobradas, para cada débito um crédito, para cada crédito ou vários créditos e débitos de igual valor. Acontece que o profissional hoje não mecaniza mais, não processa mais isso, né? A TI já faz isso de forma automática, todo esse processamento. A gente sente isso na evolução dos nossos alunos. Eles absorvem muito mais informação com o processamento já realizado do que as arestas que ficam entre os processos. Uhum. E isso, o profissional tem que ter ciência de que isso está mudando muito rapidamente. Então ele tem que ser mais um gestor da informação, como em toda a profissão, um gestor da informação, do que um elaborador de processos. Então, este ponto que nós estamos é referente à contabilidade digital? Eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre a contabilidade digital. Eu acho que a gente já ultrapassou essa fronteira. Opa! A contabilidade digital já é passado. E qual é o momento Porque atual? O governo ele já institucionalizou a escrituração contábil digital. Uhum. Ela já roda naturalmente. Nós temos os programas do SPED, que é o Programa de Escrituração Contábil Digital, ele já acontece. Acho que nós temos que pensar o que vem daí para frente. Uhum. E o que vem daí para frente é um profissional muito mais dinâmico. É o profissional que se importa com as questões mais técnicas da execução da contabilidade, mas tem a possibilidade de trazer benefícios para o empresário. Quais benefícios, por exemplo? Benefício da informação tempestiva para a tomada de decisão. Uhum. Direcionar, dar caminhos, apontar os caminhos. Né? Poderia dizer que o contador da era digital, vamos dizer assim, ele não é mais o processamento da informação, ele ajuda a interpretar os resultados e apontar caminhos para a tomada de decisões. É um consultor. É um consultor de transformação de patrimônios. Sensacional essa definição aí. E qual mensagem o senhor pode deixar para as pessoas, sejam iniciando a carreira profissional ou que já estão aí nessa jornada e que desejam se especializar através de uma universidade? Bom, por experiência própria, eu já passei por essa fase, né? Essa fase da dúvida, né? De saber o que cursar e que tipo de profissional eu poderia ser no futuro. Hoje eu sou muito grato
a contabilidade. Ela me possibilitou abrir muitos caminhos na minha vida. Eu consegui conhecer alguns lugares do mundo, eu consegui conhecer muitas pessoas, muitas empresas, ter relacionamentos. Jamais imaginei que eu poderia ser professor. Hoje eu sou professor do curso de Ciências Contábeis. Então, para mim é um tremendo orgulho, né? E dizer para as pessoas que venham para a contabilidade, porque aqui é um universo muito bacana e a gente desmistifica assim, muita coisa que as pessoas têm em relação à contabilidade, porque a contabilidade é muito mais do que fazer somas algébricas, né? E extrair resultados em cima de números. É realmente trabalhar com comportamento humano e isso é fascinante. Olha, professor, até eu fiquei encantada com o tema e me deu vontade de conhecer um pouco mais sobre a contabilidade. Obrigada pela sua presença e por nos influenciar e expandir a nossa percepção sobre a contabilidade como um todo. Seja sempre bem-vindo. Obrigado. Então, obrigada também pela sua companhia e acompanhe os nossos próximos programas. Até breve. Atualizando com a UX, um programa do Campus Universitário de Nova Prata. Pós-graduação UX. Faça sua especialização ou MBA na mais completa estrutura de ensino da região. Conecte-se ao mercado com professores altamente qualificados e mais de 70 opções de cursos. Saiba mais em ux.br e inscreva-se. Pós-graduação UX. Sua carreira em constante movimento.